Existem coisas que entram na nossa vida fazendo muito barulho. Lançamentos, novidades, grandes promessas. Elas chegam cercadas de expectativas e chamam a atenção de todo mundo. Mas também existem aqueles que fazem exatamente o contrário. Elas simplesmente aparecem, se tornam parte da rotina, estão lá todos os dias, sem pedir reconhecimento, sem querer ser especiais, até que um dia desaparecem. E só então percebemos o espaço que ocupavam. Hoje, quando pensamos na linha 5 Lilás, pensamos em uma das linhas mais modernas do sistema metroviário de São Paulo. Estações movimentadas, integração com as outras linhas, o Frota P que roda lá. Milhares de pessoas cruzando a cidade todos os dias. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, a linha 5 era uma linha muito diferente do que conhecemos hoje. Ela atendia uma região que durante décadas esteve distante de grandes investimentos em transporte sobre trilhos. Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Largo 13 ou o Santo Amaro. Para milhares de moradores da Zona Sul, aquela linha não era apenas um meio de transporte. Era uma ligação de oportunidades, com trabalho, com estudo, com um pedaço da cidade. E acompanhando toda essa transformação estava um trem, que sem fazer alarde, acabou marcando uma geração inteira de passageiros. Talvez ele nunca tenha sido o mais famoso do sistema pelos passageiros. Talvez nunca tenha sido o mais admirado pelos entusiastas de outros trens, do que outros trens. Talvez nem mesmo tenha recebido o reconhecimento que merecia enquanto estava em operação. Mas quem cresceu ouvindo seu som característico de tração, ecoando pelos trilhos da linha 5, e vivendo com ele era mais do que apenas um conjunto de carros de aço e componentes eletrônicos. Ele era parte da paisagem, parte da rotina, parte da memória, momentos inesquecíveis, seja com família, amigos dentro daquele trem, resenhas, conversas. E talvez seja justamente por isso que sua história seja tão interessante, porque ela não fala apenas sobre trens, ela fala sobre o tempo, sobre mudanças, sobre legado. E uma pergunta que, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que responder. O que acontece quando algo cumpre sua missão, mas já não consegue acompanhar o mundo que ajudou a construir? Essa é a história da Frota F. Para entender a Frota F, primeiro precisamos entender a própria linha 5, porque a verdade é que ela nasceu diferente. Quando ela foi inaugurada em outubro de 2002, a linha 5 não era apenas mais uma linha de metrô. Ela era diferente. Foi construída pela CPTM e posteriormente operada pelo metrô. A linha recebeu características que a diferenciavam de praticamente todo o restante da rede paulista. Enquanto as linhas tradicionais utilizavam o terceiro trilho para alimentação elétrica, a linha 5 adotava a catenária, que é os fios que passam acima do trem com um pantógrafo ali encostando nos fios. Enquanto as linhas mais antigas utilizavam a bitola mais larga, de 1.600 mm, a nova linha foi construída com a bitola internacional, de 1.435 mm. Era uma escolha que buscava aproximar São Paulo dos padrões utilizados em diversos sistemas ferroviários ao redor do mundo. E se a linha era diferente, seus trens também precisavam ser. Foi assim que surgiram os 8 trens da série 5700, que posteriormente foram renomeados e conhecidos mais para frente como Frota F. Na época, eles representavam uma nova geração de trens. Pela primeira vez, passageiros do sistema metroviário paulistano encontravam trens equipados com ar-condicionado. Pela primeira vez, havia painéis eletrônicos de informação distribuídos pelo salão, informando as próximas estações da linha. As portas eram mais largas, a comunicação com os passageiros era mais moderna, com PAs automáticos. E por trás de tudo isso, havia uma tecnologia que colocava aqueles trens à frente de seu tempo. Seus motores utilizavam corrente alternada, diferente da corrente contínua dos trens anteriores, controladas por inversores de tração IGBT-VVVF, que é uma solução que oferecia melhor desempenho
e menor consumo de energia, quando comparado aos sistemas anteriores, levando em consideração que o GTO já estava internacionalmente entrando em desuso e o GBT se consolidando. Então, para nós, aqui no Brasil, isso é uma baita de um avanço em comparação às tecnologias de tração ferroviárias que nós tínhamos aqui. Para os passageiros, isso talvez significasse apenas uma viagem mais confortável, mas para quem gosta de trilhos, significou também o nascimento de um dos sons mais marcantes já produzidos pelo sistema metroviário paulista. Durante anos, aqueles 8 trens foram praticamente sinônimo da linha 5 Lilás. Não existia outra frota, não existia alternância, não existia substituição. Quando alguém pensava na linha 5, estava pensando no Frota F. E talvez seja justamente por isso que eles acabaram criando uma identidade tão forte com a população da Zona Sul. Enquanto a cidade crescia, eles estavam lá. Enquanto novos bairros se desenvolviam ao redor da linha, eles estavam lá. Enquanto milhares de pessoas utilizavam o sistema para trabalhar, estudar e se conectar um pouco com a cidade, eles estavam lá, silenciosamente, todos os dias. Mas o curioso é que aquilo que inicialmente era uma vantagem acabaria se tornando um desafio, porque a linha 5 também continuava crescendo. Quando aqueles trens foram projetados, a linha terminava em Largo 13, no Santo Amaro, mas o futuro reservava algo maior. Novas estações, mais integração, mais passageiros e uma demanda que crescia muito além daquilo que existia em 2002. A extensão até Chácara Klabin transformaria completamente o papel da linha 5 dentro da rede metroviária. Ela deixaria de apenas ser uma linha relativamente isolada na Zona Sul para se tornar uma importante linha que integraria a Zona Sul a toda a cidade. E para suportar essa transformação, 8 trens não seriam suficientes. E foi por isso que ainda em 2011 o governo do estado adquiriu uma nova geração de composições, a Frota P. Curiosamente, os novos trens começaram a chegar antes da própria expansão ser concluída. Era apenas uma preparação para o futuro que nem havia chegado. Mas junto com os novos trens veio também uma nova tecnologia, o CBTC, um sistema de sinalização muito mais moderno e eficiente, capaz de reduzir intervalos e aumentar a capacidade operacional da linha. E foi nesse momento que a história da Frota F começou a mudar. Não porque ele estivesse falhando ou dando problema, não porque tivesse deixado de cumprir sua função, mas porque a linha 5 estava se tornando algo muito maior do que quando aqueles trens nasceram. Existe uma diferença entre fracassar e envelhecer. Fracassar é não cumprir sua missão. Envelhecer é cumprir sua missão tão bem que o mundo muda ao seu redor. E talvez seja exatamente isso que estava acontecendo com a Frota F. Ela não estava sendo derrotada pelo Frota P. Não estava sendo derrotada por uma empresa, nem por uma tecnologia. Ela estava sendo alcançada pelo tempo. Em 2017, a história da Frota F entrou em seu capítulo mais delicado. Após praticamente 15 anos sendo a única frota da linha 5, aqueles trens começaram a ser retirados de circulação para a modernização do seu sistema de sinalização. Mas não porque haviam chegado ao seu fim de vida útil. Eles estavam sendo preparados para esse futuro. Ou pelo menos era essa a expectativa. Naquele momento, a linha 5 vivia uma das maiores transformações de sua história. As obras de expansão estavam terminando, a conexão com as outras linhas estava se aproximando e a demanda esperada que iria aumentar ano após ano. E para suportar tudo isso, entrava em cena o CBTC, um sistema de sinalização que é muito mais moderno e eficiente. E ao mesmo tempo, uma nova geração de composições, que era a Frota P, estava assumindo o protagonismo da linha. Com os 26 trens já entregues e em operação, a nova frota representava aquilo que a linha 5 precisava se tornar: mais capacidade, mais disponibilidade, mais tecnologia, mais margem para crescer. O problema é que aquela transição estava longe de ser simples. Enquanto muitos imaginavam que era só instalar um sistema, colocar os trens, fazer teste e rodar, a realidade era um pouco mais complexa. Tudo bem que os cronogramas da Bombardier demoraram muito,
E por aí a gente pode levantar outros questionamentos em relação a Bombardier dar desculpas em relação a essa instalação do CBTC apenas para fazer corrupção e lavagem de dinheiro por trás disso. Moral da história é que ninguém sabe exatamente o porquê da Bombardier ter demorado. Mas quando a Alstom comprou a Bombardier e assumiu-se tudo, o negócio andou e o Frota F retornou mais para frente, mas isso a gente vai daqui a pouco entrar no assunto. Mas a culpa nem é 100% do CBTC. Talvez seja mais coisas ainda. Bom, era uma situação bem curiosa que o F estava passando. O futuro estava pronto, a linha já estava pronta, estava tudo inaugurado, mas ela ainda não conseguia substituir completamente o passado. O Frota F ele passou por adaptações para operar com o CBTC ainda quando ele ainda rodava com o metrô, ali em 2016, 2015, 2017 também. Enquanto alguns acreditavam que o seu retorno seria apenas uma questão de tempo, o que de fato seria, a gente ouve muitas histórias como se existisse um único culpado, uma única decisão, uma única empresa, um único erro. Mas raramente a realidade funciona assim. Grandes mudanças normalmente acontecem porque pequenos problemas começam a se acumular. Um atraso ali, uma adaptação ali, uma incompatibilidade inesperada, um cronograma que não se cumpre. Separadamente, parecem apenas detalhes, mas juntos acabam moldando o destino de uma geração inteira de equipamentos, ou melhor, desse trem. E sem que muitos percebessem, a Frota F começava a entrar em uma corrida contra o tempo. Uma corrida que ficaria cada vez mais difícil de vencer. Se a retirada de circulação em 2017 fosse o fim da história dele, seria mais fácil. Mas não foi. A Frota F ainda tinha mais um capítulo para escrever. Em 2018, com a concessão para a viabilidade, surgiu um novo esforço para trazer aqueles trens de volta. Eles receberam a nova identidade da concessionária, passaram por intervenções técnicas, revisão, participaram de testes e aos poucos começaram a reaparecer. Eu falei da Alstom ter assumido a bronca por ter comprado a Bombardier ali no período e o negócio andou, e de fato andou. Em 2020, em dezembro de 2020, depois de 3 anos afastada da operação comercial, a Frota F finalmente retornava aos trilhos. Para muitos passageiros, era como reencontrar um velho conhecido. O som característico de tração continuava lá. A sensação de viagem continuava a mesma. Era impossível não sentir uma certa nostalgia. Mas, nos bastidores, o desafio permanecia. Embora alguns trens tivessem voltado a circular, apenas parte da frota conseguiu retornar efetivamente à operação. Dos 8 trens originais, somente alguns passaram a aparecer com frequência. O 505, o 516 e, eventualmente, o 508. Os demais, permaneciam parados. Alguns servindo como fonte de componentes para manter os demais funcionando. Uma prática conhecida no meio ferroviário como canibalização. E existe algo simbólico nisso. Mesmo sem transportar passageiros, alguns daqueles trens continuavam ajudando seus companheiros a seguir viagem. Era como uma última contribuição para uma história que já durava quase 2 décadas. Mas a realidade continuava impondo seus limites. Peças se tornavam cada vez mais difíceis de se encontrar, alguns fornecedores ainda não existiam, era necessário importar peças, e os custos de operação e manutenção aumentavam mais ainda. E os problemas relacionados ao CBTC continuavam aparecendo com frequência. Apesar de não alinharem perfeitamente com a porta de plataforma, a viabilidade tinha corrigido isso. Entretanto, quem ficou desalinhado foi o Frota P. E como o P é a maioria, o F voltou ao que era antes, parando desalinhado. Havia dias em que tudo funcionava perfeitamente. Dias em que parecia que aqueles três ainda tinham tudo a oferecer. Mas ainda havia dias em que ficava evidente o quanto estavam tentando sobreviver em uma realidade para a qual nunca foram concebidos. E talvez seja essa parte mais difícil de aceitar, porque ninguém gosta de se despedir daquilo que faz parte da sua vida, especialmente quando ainda existe carinho envolvido, especialmente quando ainda existe memória envolvida, especialmente quando existe a sensação de que talvez fosse possível insistir mais um pouquinho. Mas existe uma pergunta que toda organização e toda uma geração de pessoas precisam responder em algum momento. Vale a pena continuar? Não por apego, não por nostalgia, mas olhando para o futuro,
Ao longo dos anos, diversas discussões e estudos analisaram a possibilidade de uma modernização mais profunda da frota F, mas a conclusão parecia cada vez mais clara. Trazer aqueles trens para um padrão compatível com as exigências futuras da linha 5 exigiria investimentos enormes, e mantê-los em operação se também é muito caro. E mesmo assim, não haveria garantias de que continuariam competitivos pelas próximas décadas. Foi então que surgiu a decisão de investir em novos trens. Não porque a frota F tivesse fracassado, mas porque a linha 5 precisava continuar crescendo. E talvez seja justamente aqui que esteja a maior injustiça e, ao mesmo tempo, a maior honra da história da frota F. Ele fez exatamente aquilo que deveria fazer. Transportou milhões de passageiros, acompanhou o crescimento da Zona Sul, ajudou a consolidar uma linha inteira e, quando sua missão terminou, não foi substituída porque era ruim. Foi substituído porque cumpriu sua missão por tempo suficiente para ver o mundo mudar ao seu redor. Talvez o tempo tenha vencido, e sua última vez que operou comercialmente foi em 26 de outubro de 2023, com 505 fazendo uma única viagem pela linha, e depois, nunca mais. Mas isso não significa que o Frota F perdeu, significa apenas que sua jornada terminou. Bom, vocês podem reclamar comigo que não tem nenhum vídeo da época do metrô e muito menos alguma foto quando ele rodava com a identidade do metrô. É porque eu não tenho vídeo nem foto mesmo, é só isso. E bom, o F pra mim é um trem muito especial porque não pelo som de tração, mas pelo que ele é, né? O que ele marcou na minha vida, uma fase boa na minha vida, passear com meus pais, andar com eles, andar com os amigos, colegas, andar com minha avó, meu avô, enfim, passear no final de semana era bem legal com meus pais, então quem sempre estava lá era o Frota F. E o Frota F tem essa marca na minha vida, fora que eu cresci muitos anos aí no Capão Redondo, Campo Limpo, e o Frota F sempre estava lá e eu usando sempre o metrô, então eu tenho carinho pelo trem, não tem jeito. A história da Frota F, ela se encerra como ele viveu, sem alarde, e é curioso notar como o silêncio atrai tantos lamentos. Muitos dos que hoje bradam por sua permanência, talvez nunca tenham pisado em um deles quando eles ainda eram a única opção da linha. Ou, se o fizeram, poucos se importaram com a sua presença enquanto o serviço era rotineiro. Há uma dose generosa de imediatismo em quem reclama. As pessoas olham para o agora, para o que lhes agrada aos olhos, ignorando o processo e a conta que chega lá na frente. É comum ouvir que, se fosse de outro jeito, ele estaria rodando, mas se esquece de perguntar a qual custo. Vamos dizer que manter um carro antigo, como um Gol quadrado, ou um Opala, ou qualquer outra coisa aí velha, é um capricho pessoal, é um investimento que é muito alto, mas um investimento afetivo que cabe no bolso de quem ama. Um trem é diferente, ele carrega dinheiro público, e essa responsabilidade técnica e da vida dessas milhares de pessoas está nesse dinheiro público e de como se administra ele. Se a manutenção se torna um poço sem fundo e a operação se torna insustentável, a decisão de renovar não é desleixo, é dever. O futuro, esse que poucos planejam, cobra caro daqueles que só pensam no presente. Se tivéssemos olhado para as falhas no passado com mais critério, talvez não estivéssemos hoje na linha 5 contando trens na ponta dos dedos. A baixa da Frota F não foi um evento isolado. Foi o resultado de uma bola de neve que a gestão permitiu crescer. Aos poucos, as faltas de peças, a complexidade técnica e a insistência em manter um modelo que já não dialogava com a modernidade da linha 5 criaram um cenário de risco. Hoje, a linha opera no limite. Se um Frota P falha, a margem de erro é mínima, quase inexistente, dependendo de ter sorte ou não de ter um trem fora da manutenção para substituir. Não devemos confundir a preservação da memória com a teimosia da estagnação. Às vezes, o maior ato de respeito por uma máquina e por aqueles que a utilizam é saber a hora exata de deixá-la descansar, em vez de forçar uma sobrevivência que consome os recursos do amanhã. A vida, assim como o transporte, não se sustenta de nostalgia. Ela exige escolhas pragmáticas.
No fim, quem chora pelo trem parado muitas vezes é o mesmo que não reflete sobre o custo da eficiência que exige. Que aprendemos a valorizar o legado pelo que ele construiu, sem permitir que o apego ao passado nos impeça de construir um futuro que de fato funcione. Existem coisas que entram na nossa vida fazendo barulho, trazendo promessas e expectativas, mas existem outras que apenas surgem, tornam-se parte do nosso cotidiano, silenciosas e constantes, sem pedir nada em troca. É o tempo passando pela gente, até que um dia algo muda, esse elemento desaparece, e só então o silêncio nos força a perceber o vazio que ocupavam, não pelo que eram, mas pelo quanto nos acostumamos com a sua presença. É a natureza da rotina. Talvez o que sentimos falta não seja apenas do Frota F. Talvez seja da época que ele representa, das pessoas que éramos, dos lugares que mudaram, das rotinas que ficaram para trás, porque no fim das contas não era apenas um trem. Era o tempo passando pela gente. Obrigado por tudo que você fez. Agora é hora de seguir viagem. Tu é Alstom Metrópolis, série 500, Frota F. Só damos valor ao que está lá quando, enfim, deixa de estar.